Prontinho. Boa noite, então. Vamos começar. Doutor Fábio, Pois não? eu posso pedir uma vibração para um amigo de meu filho, de Pronto. 14 anos, que está nesse momento no terraço do prédio, querendo se Pronto. suicidar. Bota o nome dele no escrito aí no chat, que é para a gente fazer as Ah, orações vou e começar botar. a mentalizar, Isso. viu? Muito obrigada, viu? Desculpa, gente. Essa situação justifica, né? A gente precisa parar o estudo para partir para a prática do bem. A caridade está acima do estudo. O amor está acima do saber, né? Então, isso tem a ver com o nosso evangelho, sim. Viu? Vamos botar aí, para quem puder fazer oração a partir de agora. Pois bem, então, vamos, o primeiro capítulo do livro Divina Presença, vamos começar pelo livro Divina Presença hoje. Toda a vida é divina. Tem como motivação 2 versículos do Evangelho de Jesus. Segundo Mateus 9,15, uma passagem que diz: Por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Perguntaram a Jesus isso. A resposta de Jesus foi: Por acaso podem os companheiros do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão que jejuarão, que o noivo vai partir e todos jejuarão. E a outra mensagem é do Batista. Logo no início do ministério de Jesus, João, está no Evangelho segundo João Evangelista, quando uma discussão entre os discípulos do Batista, porque um certo homem estava batizando também no rio. E eles foram falar com João: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem deste testemunho, também começou a batizar, e todos vão à sua procura. Era Jesus. João Batista respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se esta não foi lhe dada do céu. Então, todo trabalho espiritual precisa saber se tem o mandato do alto, se tem a chancela, o selo da espiritualidade maior. Se não, esse trabalho com o tempo se esfarinha, né? Ele se fenece. Vós mesmos sois testemunhos do que eu disse, não sou eu o Cristo, mas apenas o enviado antes dele. E aí ele diz assim, que tem a ver com o estudo de hoje. Quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que o ajuda e o atende, muito se alegra quando escuta a voz do esposo. São alusões, essas passagens, ao casamento judaico, e era um casamento que tinha a marca da alegria. Passagens do Velho Testamento falam da necessidade da alegria, né, durante o casamento, que ela tem uma importância a mesma do Yom Kippur. Então, eram festas, eram 7 dias de festa, um casamento, e todo um ritual, e comidas, bebidas, onde os amigos do noivo se alegravam. Tá? Então, daí, o que é que João da Cruz e sua mística faz, a Teresa d'Ávila também na sua mística faz, a metáfora do esposo Cristo. Tá? Existe nas tradições a adoração ao Deus menino, a adoração à Mãe Maria,
adoração ao Deus Pai, e também o chamado matrimônio espiritual, que é um grau de êxtase, a sétima morada do castelo interior, na hierarquia de Teresa de Ávila, quando o indivíduo se transforma na divindade. Tá? Então, essa metáfora do esposo Cristo como esposo, tá? É utilizada por João da Cruz em todos os seus escritos. Então, o Cristo é o amado, tá? Por extensão, Deus, o divino, tá? Já que o Cristo foi a encarnação que mais teve uma vida divina, mais foi modelo e representação da divindade, de uma vida divina. Então, podemos entender que os exemplos de Jesus e suas lições são exemplos das leis divinas. Então, o texto começa falando assim, que toda a vida é divina, toda a vida é divina, não é só um pedaço da vida. A gente tem o hábito de separar na vida exterior o momento sagrado, que é o momento do templo, da adoração, do evangelho, e o momento profano, que é o momento do carnaval, é o momento dos prazeres, da vida material. E o Espírito propõe que não, que toda a vida é divina. Vimos no capítulo introdutório, quando, naquela frase de que a missão do Espiritismo seria tornar toda a Terra num grande templo de Deus, e não restringir Deus a um templo da Terra. Né? Sem falar que também tem a vida interior, que já é onde normalmente o reino de Deus é conquistado. Tá? Então, nós vamos por parágrafos, primeiro com o motivo. Existem alguns livros, poesias, das obras de João da Cruz, tá? Essas obras completas da editora BAC, Madrid, Biblioteca de Autores Cristãos. Em espanhol é mais original, mas tem tradução em português também. Então, no livro Canções da Alma, o motivo do comentário do Ioghin, do mentor, foi: ó noite que juntaste amado com amada, amada já no amado transformada. Coisa linda, né? Eu vou dar uma pausa daqui a pouco para ver os escritos e os comentários, tá? A gente está gravando, então vamos seguir aqui no comentário. Então, ó noite mística, que junta o Deus, o Pai amado, com a alma. A amada somos nós, a alma. Quando esta alma consegue se transformar no amado. O comentário erudito, o comentário lúcido. Eu não conheço nenhum espírita que fez comentários tão completos e profundos como o nosso amigo Elzio, tá? Enriquecendo os textos dos próprios autores. Nesse capítulo, eu convido vocês a dar uma olhadinha no comentário do livro, comentário número 1. A gente vai dar uma pincelada. Então, nós não podemos, agora eu vou olhar o texto, parágrafo por parágrafo, tá? Não podemos fazer muita coisa na vida desligados da presença divina. O indivíduo pode ter posses, fama, dinheiro, poder, sexo, prestígio. Tudo isso faz parte da vida fora, material. Nada com a essência da alma.
E estas coisas não conferem a visão de Deus, tá? A visão de Deus, a compreensão, a comunhão com Deus. E mais, desligados de Deus, além disso, essas coisas exteriores podem escravizar quando o indivíduo cria dependência, né? Todo prazer exterior, se a gente sente falta e precisa buscar ou aumentar, a gente está criando uma dependência. Os espíritos têm chamado a atenção, ontem eles chamaram a atenção da dependência que nós estamos criando de celulares. Eles estão preocupados com a nossa relação com os aparelhos celulares, principalmente crianças, gerações novas que já nascem com esse tipo de dependência do aparelho. E quando, por um acaso, o aparelho quebra, eles têm crises de agitação, irritabilidade, de agressividade, já mostrando que há possíveis lesões cerebrais do tipo vício mesmo, dependência, que é a nomofobia, né? O medo de ficar sem o mobile, no mobile, nomofobia. Pois bem, a busca do reino é uma sede da alma, sabe? É uma sede. Ramakrishna diz que para ter um avanço espiritual, o indivíduo tem que ter uma grande sede. Peixinho disse no seu vídeo sobre divina presença que há pessoas que têm um pendor místico, que têm um anseio pelo divino, uma busca mais intensa, mais do que a média. Eu entendo que isso já é conquista de vidas passadas, onde o indivíduo já nasce com essa inclinação para a religiosidade, para a espiritualidade, e muitas vezes nasce com uma tarefa, Riva e Ildete, um compromisso, uma tarefa nessa área, tá? Um compromisso com o Evangelho do Cristo. E a felicidade, não é? Não está ligada aos prazeres exteriores, materiais, dos sentidos, porque o prazer não é felicidade, repouso não é felicidade. O homem, a mulher pode conquistar o mundo, mas essa conquista não é a felicidade, porque só há felicidade no divino. Dizem os místicos realizados que somente Deus é a plenitude do grande vazio que as almas sentem aqui neste mundo ainda imperfeito. Então, o reino divino é uma questão do universo interior, da mente, do coração. E se o indivíduo assenta suas bases e se ancora nesse reino interior, nada vai poder desestabilizá-lo, porque o indivíduo deixa de ser um joguete das circunstâncias externas da vida. Porque você atingiu a verdadeira vida, a essência, tornou-se aquilo que é. Porque no centro nós somos, na periferia nós estamos, tentando ser alguma coisa para fora. Mas isso é uma imagem, é um reflexo, é uma capa mental ilusória. Mas essa conquista envolve um trabalho interior. Isso precisa disciplina, precisa dedicação, e não dá para você focar no mamon, nas coisas materiais, e com isso está conquistando as coisas espirituais. Porque o indivíduo vai estar focado em coisas distintas, e isso não é possível. Aí ele propõe o contrário.
Você pode fazer com que toda a matéria sirva ao divino. Eu estou acompanhando o texto exatamente, comentando os parágrafos. Você pode inocular Deus ou o divino em todas as coisas materiais que faça. Então, o indivíduo está dando aula, está com a mente no divino, no eterno companheiro, a presença. Ele está nos negócios, ele está no escritório, está em casa, está lavando prato, está qualquer coisa. Não é? Uma inversão. Na hora que a gente quer meditar, aí vem um monte de coisas na mente e atrapalha a meditação. Então, vamos levar o divino para um monte de coisa que a gente está fazendo, porque ele está em tudo, está em toda a vida, né? E não dá para conciliar os dois reinos, o reino de Deus e o reino do ego. Quem está com o livro, a gente vira a página, tá? E fala das escolhas agora, e nós podemos e devemos transformar a nossa vida em Deus. Então, é exatamente esse parágrafo que Elcio comenta o que seria a união consciente com o divino, o que seria transformar-se em Deus. Mas, para isso, é preciso abandonar o tipo de vida mesquinha, egoísta, para encontrar a vida divina. É preciso que haja uma entrega para que haja transformação. Tá? É preciso que hajam escolhas. E aí dá o exemplo da roseira, que confia no estrume, no barro, e depois ela não se incomoda com os espinhos, para um dia ela embelezar com a rosa e perfumar a natureza. Então você, desta forma, transformará toda a sua vida, às vezes uma vida miserável, egoísta, em luz. Porque ela também será iluminada. Iluminada pelo quê, gente? Pela luz do amor. Interessante que o evangelho de Emmanuel, de hoje, é vós sois a luz do mundo, né? A gente vai encontrar muitas coincidências interessantes, viu? Nada programado, tudo por sincronicidades, tá? A luz é o amor, tá? Então você vai transformar a sua vida com a luz da amorosidade, da caridade, do bem. A amada, essa alma, a alma estará em Deus, no amado, transformada. Dando um pulinho aqui para as notas, que está na página 81 do livro, pode parecer estranho transformar-se em Deus, tornar-se Deus, mas há uma coincidência em todos os místicos que falam a mesma coisa. João da Cruz fala da transformação no amado. Teresa de Ávila fala do matrimônio espiritual, da sétima morada. John Rusbroek, Eckhart, Ângelo Silésio, Jacob Boehme, Mansur Allah. Tá vendo tantos mestres da espiritualidade que a gente não conhece? É verdade. Também fala a mesma coisa. Eu me tornei Deus. Teve um que falou assim, eu me tornei Deus, aí mataram ele, porque ele blasfemou. Né? Passaram a navalha no pescoço, porque a intolerância, a intolerância da religiosa. Existe um livro de Pierre Weil, né, o francês psicólogo transpessoal, que morava no Brasil, desencarnou, chama A Antologia do Êxtase. Então, ele estuda os graus do êxtase, os tipos de êxtase. Para quem interessar, procura aí esse livro. No Evangelho de Jesus,
o místico, o evangelho espiritual, claro, João Evangelista, fala do eu sou. Ele fala, quem me conhece também conhece a meu Pai. Quem me viu, viu meu Pai. Né? Então, essa união que Jesus tinha com o Pai era tamanha que nós, religiosos da época e da teologia, depois confundimos Jesus com o próprio Deus. A mesma coisa a gente vê em Paulo de Tarso, já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Nós vemos o filósofo Plotino, neoplatônico, que viveu no século III, ensinando as mesmas coisas. E aí ele se concentra mais em Teresa de Ávila e conclui com um grande místico hindu chamado Ramakrishna, o louco de Deus, né? Esse vivia mais na presença divina do que encarnado, né? Era uma encarnação divina, sem dúvida, que tinha muita semelhança com o nosso Mestre Jesus, sem ter a grandeza do Cristo, naturalmente. Então, é isso aí. Nós vamos partir para o capítulo 2 no próximo domingo. E agora vamos ver os comentários aqui do chat. Então, a nossa mentalização pelo jovem, tá? Não vou dizer o nome dele, porque isso vai ficar gravado, mas pelo jovem que está nesse momento aí de aflição, e a espiritualidade amiga entre nessa conexão e possa fazer um concurso espiritual e ir até lá e atuar, né, afastar entidades que certamente estão querendo e que os bons espíritos consigam dar inspiração a ele para que ele resista, né, que ele tenha coragem e persevere. Nossa oração por ele. A notícia boa é que ele já está sob proteção da família, graças a Deus, camarão. Muito bom. Bom, eu tenho uma filinha de mãos. Deixa eu ver como é que abre essa fila de mãos. Quem quer falar, gente, eu vou abrir aqui no máximo 5 minutos, pelo nosso tempo. Se alguém quer falar, pode abrir o microfone e falar. Se não, às vezes a gente toca sem querer na mãozinha, né? Aparece assim, mas não é mesmo. Então, nós temos o segundo momento, que é o estudo do livro O Evangelho por Emmanuel, primeiro ano, que é o texto do Mateus, onde eu convido a todos fazerem uma leitura diária de uma mensagem e a gente faz o comentário aqui das mensagens. Essa semana, vamos lá, a 17, segunda-feira, perante o corpo. Né? Perante o corpo, tá, a página 85, é o comentário assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Né? Então, a função do sal é temperar, é dar sabor, né? É realçar o sabor do alimento. Esse sal não pode ser sem insosso, senão não cumpre sua missão. Então, nós somos o sal da terra. E Emmanuel comenta assim, perante o corpo. Costumamos atribuir ao corpo a culpa, tá?
Só que o corpo não é culpado. O corpo é apenas um instrumento. Seria o mesmo que a gente culpar o automóvel que foi usado para um crime. Tinha um condutor, o espírito. Então, as doenças que nós temos, ele fala, a maioria, quase todas, por desídia do próprio homem, pelos abusos, pelos excessos, né? Pelas imperfeições nossas. E não podemos culpar as doenças também. Aí ele fala assim, Sócrates precisou da boca para articular sua palavra. Miguel Ângelo usou os braços para fazer sua arte. Colombo usou instrumentos físicos. Gutenberg, as mãos da imprensa. Do alfinete ao transatlântico. Precisamos sempre da aparelhagem física. Então, ele conclui, abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias. Tá? Preciso cuidar do corpo, para que ele te abençoe e te ampare no desempenho de tua própria missão. Tá? Então, nós estamos aqui, encarnamos para quê mesmo? Para crescer, para redenção, para exercer um trabalho, uma tarefa, um planejamento. E o corpo é o instrumento que a gente tem. Né? A outra mensagem, Seara Mediúnica. Perguntas que todo médium deve fazer a si mesmos. Então, ele diz assim, num grupo mediúnico, todo médium deve se perguntar se você é um operário fiel no dever, ao dever, ou um amigo desprevenido que aparece na oficina de vez em quando com menosprezo dos compromissos assumidos. Você é uma fonte de paciência ou um espinheiro de irritação? Você, médium, está pronto para entrar em atividade ou um aparelho destrambelhado reclamando conserto? Um colaborador das boas obras ou um agente do pessimismo que congela as energias do grupo? Um instrumento do bem ou um canal de influências infelizes? Um companheiro no auxílio aos outros ou um tarefeiro que busca o trabalho apenas quando está adoecido, quando a doença bate a porta? Um tronco de apoio para os irmãos cansados ou uma sensitiva, que é a plantinha que se fecha em melindres ao toque da primeira contrariedade? Emmanuel pergunta ao médium, será que está faltando tolerância para o diferente, o irmão mais inexperiente, novato, diferente, né? A conclusão, pergunte o médium a si mesmo o que ele representa na equipe que foi chamado a trabalhar, para saber o que tem sido e o que pode ser à frente do próximo, para que os talentos mediúnicos que lhe foram dados por empréstimos do Senhor não lhe brilhem na vida em vão. Tá? Então, um comentário por cima, tal. Eu tenho certeza que vocês leram 25 vezes cada mensagem dessa, com cuidado, só estou lembrando. O último versículo, comentário da semana, foi assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Tá? Então, essa cidade, que Emmanuel chama edificações, é o símbolo dos nossos exemplos. Tá? Então, nossas cidades, nós, são nossos exemplos. Então, o cristão é convidado a ser a luz do mundo.
né? E mostrar essa luz através da exemplificação, da vivência. Nós gostamos muito de estudar, gostamos muito de falar e pregar, mas na hora de fazer e viver, aí a gente já míngua, né? O desequilíbrio. Há entre os homens quase sempre um oceano de palavras e algumas gotinhas só de ação. Então, na hora do exemplo, é difícil encontrar na existência humana, porque muitas vezes o recurso da iluminação se esconde nos obstáculos, nas perplexidades e nas sombras do caminho. Então a gente faz assim, ops, né? Ops é OPS, obstáculos, perplexidades e sombras. E o mestre foi claro, para que sejamos luz do mundo, como cidades edificadas sobre uma montanha, não devemos nos ocultar. A próxima mensagem, sois a luz, ele fala o seguinte, que ser luz gasta energia. Se é luz elétrica, gasta energia da hidroelétrica. Se é luz da companhia elétrica, se é luz do candeeiro, da candeia, gasta óleo, combustível. De qualquer forma, ser luz envolve gasto de energia. Então, se queremos ser luz, devemos gastar energia. E gastar energia significa espírito de sacrifício. Então, o evangelho não é um caminho de facilidades. O evangelho é um caminho de educação. É um caminho de trabalho interior, de construção. E aí, a próxima mensagem, ele convida, ilumina onde estejas. E ele lista as sombras que devemos iluminar. Onde é que nós podemos ser luz? Na noite da pessoa culpada, nas trevas da delinquência, na obsessão, nas provações, na indiferença, no egoísmo, na ignorância, na angústia, no sofrimento, nas lágrimas. Tudo isso, tá? Devemos iluminar com a luz do nosso amor. E para encerrar a última mensagem, na hora da tristeza. Entraste na hora da tristeza, do pesadelo, do suplício, da angústia, das mágoas. Sente-se cansado, um viajor sedento, o peito fatigado. A ansiedade aumenta, a incompreensão alheia, a crítica dos companheiros enfermos. Mesmo assim, prossegue servindo, a esperar pelo tempo que lhes dará reajuste. Essa mensagem, eu gosto dos símbolos, né? Então, essa mensagem eu coloquei T mais T. Tá? A força de dois amigos que nós devemos ter no coração: tempo e trabalho. Ou trabalho e tempo. T mais T. Interessante que o trabalho e o tempo juntos, ele vira P, vira perseverança. Os amigos do perseverança. Faz parte da resposta, né? Porque como a árvore é conhecida pelos frutos, quando a gente silencia e faz o T mais T, continua trabalhando e aguarda o tempo, persevera, a nossa resposta é silenciosa, mas é o exemplo, é a luz do exemplo. Se amigos te abandonaram nas árduas tarefas, medita nas crianças distraídas,
do momento do estudo e prossegue servindo a esperar pelo tempo, que a todos renovará na escola da experiência. Se os entes queridos partiram para o túmulo, todos eles continuam vivos e plenos na espiritualidade e prossegue servindo a esperar pelo tempo. Sempre o trabalho, mais o tempo. E isso resultará em sucesso. O nosso trabalho é pensar naqueles que precisam mais, nos irmãos desfalecentes da retaguarda. Quando uma simples frase reconfortante de tua boca é comparável a um facho estelar nas trevas em que jornadeiam. Às vezes, um sorriso é tudo o que é preciso para que alguém siga vivendo. Prossegue servindo, espera pelo tempo e no instante oportuno, cada problema vai encontrar sua solução. Lembra-se de que pode ser ainda hoje um raciocínio para os dementes da invigilância, o apoio para os que tropeçam e o socorro aos peregrinos, amparo aos que choram em desespero e a voz em defesa dos injustiçados. Não te detenhas para relacionar sabores. Segue adiante. Entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus e prossegue servindo, na certeza de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrada e de que o sol de Deus amanhã nos trará um novo dia. Muito bem. Então, eu agradeço mais uma vez pela atenção de vocês. Eu desejo uma semana de luz, de paz, e vamos seguir com nossos estudos. Amém. Boa noite. Gratidão, Fábio. Gratidão. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a Fábio.